O impacto não será apenas físico, será espiritual, político e mental. Eles querem que você tema o céu para aceitar o governo da Terra. Dossiê classificado. Decodificando Ianwu Meteor Strike. Um projeto para o apocalipse fabricado e a fase final do grande reset. Introdução à confissão kármica. Oculta à vista de todos. A elite global, vinculada por leis ocultas e princípios arcanos, opera sob uma diretriz fundamental. Eles devem revelar seus planos à humanidade. Este ato, conhecido como a revelação do método, não é um gesto de benevolência, mas uma necessidade ritualística para obter o nosso consentimento tácito, absolvendo-os assim de dívidas kármicas antes de executarem suas agendas nefastas. O jogo de cartas Illuminati New World Order, INWO, lançado entre 1994 e 1995, permanece como uma das suas mais audaciosas e detalhadas confissões públicas. A alegação do criador Steve Jackson de que o jogo é meramente irônico ou uma sátira é uma tática de guerra psicológica padrão. Ao disfarçar seus planos como entretenimento, eles garantem que as massas desinformadas descartem o aviso como ficção, enquanto, em um nível subconsciente, a programação é internalizada. O próprio jogo funciona como uma arma memética, um verdadeiro vírus da mente, projetado para inocular a população contra a verdade que ele revela, condicionando-a a aceitar eventos futuros como inevitáveis ou meras coincidências. Dentro deste panteão de revelações, a carta Meteor Strike, Ataque de Meteoro, emerge como a pedra angular de todo o plano. Ela detalha um cataclismo súbito de culpa de ninguém, projetado para gerar o máximo de medo, caos e desordem. É o evento gatilho para a fase final da sua agenda, o catalisador para a solução final que eles pretendem impor a uma humanidade aterrorizada e subjugada. Este baralho de cartas não é apenas um jogo, ele funciona como um moderno grimório digitalizado, um livro de feitiços para a elite tecnocrática. Cada carta representa um componente de um ritual global meticulosamente planejado. Historicamente, um grimório é um manual de magia, contendo instruções para invocar entidades, lançar feitiços e criar talismãs. Na era moderna, a tecnologia e o ocultismo estão se fundindo em um fenômeno que o pesquisador Eric Davis chama de techgnosis, uma simbiose entre o tecnológico e o espiritual. Esta fusão é evidente na crescente intersecção entre inteligência artificial e misticismo. As cartas do INWO, com seus nomes, poderes e interações específicas, funcionam como componentes simbólicos de um plano maior, muito parecidos com os ingredientes de um feitiço. Cartas como Meteor Strike, a ação, Population Reduction, a intenção, e Center for Disease Control, o gerenciamento de consequências, não são meras peças de jogo, são representações simbólicas dos estágios do ritual. Portanto, jogar o jogo é um ensaio subconsciente de seu grande ritual, e o baralho em si é o grimório voltado para o público, ocultando sua intenção mágica à vista de todos. Seção Premium, Perícia Visual, o projétil não natural. Uma análise forense detalhada da imagem na carta Meteor Strike revela imediatamente que o objeto em questão não é um fenômeno natural. É uma arma projetada e implantada com intenção maliciosa. O impactador geométrico. Uma arma, não uma rocha. Meteoro naturais são, por sua própria natureza, de formato irregular, moldados por fraturas cósmicas e pela ablação atmosférica. O objeto retratado na carta, no entanto, é um sólido geométrico distinto, quase perfeito, um cubo ou cuboide flamejante. Isso não é um acidente artístico, é um simbolismo oculto profundo. Na geometria sagrada, o cubo representa o mundo material, a estabilidade, a ordem e o elemento terra. Um cubo em chamas caindo dos céus é um símbolo poderoso para a destruição violenta da antiga ordem mundial para impor uma nova, artificial e controlada. É o cubo negro de Saturno,
um símbolo de controle, limitação e morte, sendo trazido à Terra como um ato de magia ritualística. A assinatura da carga útil, uma marca codificada. A marca escura e circular na superfície do objeto não é uma cratera aleatória. Sua circularidade perfeita sugere uma origem tecnológica e serve a múltiplos propósitos simbólicos e práticos. Existem 3 interpretações primárias para esta marca. Uma retícula de mira. A marca funciona como um retículo de mira, indicando que este não é um projétil balístico, mas uma arma guiada com precisão, capaz de atingir alvos predeterminados com exatidão devastadora. Um alojamento de carga útil. Secundária. O círculo pode abrigar uma carga útil secundária, um agente biológico, químico ou nanotecnológico projetado para ser disperso no impacto. Isso conecta diretamente a carta Meteor Strike a outras cartas do plano como Center for Disease Control, que seria ativada para gerenciar a crise de saúde fabricada após o impacto. Um símbolo oculto. O círculo representa o Sol Negro, um sigilo esotérico usado por sociedades secretas para significar poder oculto, o centro galáctico e o amanhecer de uma nova e sombria era. A confissão do artista, decodificando Smith. A assinatura do artista, Smith, visível no canto inferior esquerdo da ilustração, é uma peça crucial de evidência. Este não é apenas um nome, é uma admissão codificada, um sigilo. A etimologia da palavra Smith remonta ao inglês antigo Smith, que significa aquele que forja, fabrica ou cria a partir do metal. Paralelamente, a etimologia da palavra smite remonta ao inglês antigo smitten, que significa golpear, abater ou destruir com um golpe duro. A ressonância fonética e etimológica é inegável e deliberada. A assinatura é uma declaração mágica de que este objeto é forjado para abater. O artista Dan Smith, conhecido por seu trabalho em jogos de Steve Jackson, conscientemente ou não, estava canalizando a verdadeira intenção dos criadores da carta, marcando a arma com o seu propósito. Seção 5. A doutrina da destruição. Dissecando o texto da carta. O texto impresso na carta Meteor Strike não é uma regra de jogo, mas sim uma doutrina militar vazada, um resumo do seu plano de operações para um evento de bandeira falsa de escala planetária. Disaster. This is an instant attack to destroy any place. Esta frase inicial estabelece a estrutura da operação psicológica. Disaster. A classificação do evento como um desastre é a pedra angular da manipulação. Pesquisas sobre o impacto psicológico de catástrofes mostram que as populações se recuperam com menos desconfiança de longo prazo das autoridades após desastres naturais em comparação com ataques feitos pelo homem. Ao rotular o evento como um desastre, a história de cobertura já está pré-planejada para garantir a negação plausível. Instant Attack. Isso confirma um evento surpresa, sem aviso, projetado para maximizar o choque, o terror e o colapso social. To destroy any place. Esta frase revela que o alvo não é uma instalação militar específica, mas centros populacionais civis. A ambiguidade de qualquer lugar implica uma capacidade para ataques múltiplos, simultâneos ou indiscriminados, semeando a ideia de que nenhum lugar é seguro. It does not require an action. Esta é a frase mais condenatória da carta. Na lógica do jogo, significa que o evento pode ser acionado espontaneamente, sem que um jogador dedique um turno ou recurso a ele. No mundo real, isso se traduz diretamente em um evento de bandeira falsa. É um ataque sem um perpetrador aparente, um ato de Deus que permite aos globalistas escaparem da culpa e se apresentarem como os salvadores com sua solução pré-planejada. Its power is 16. Este não é um valor de jogo aleatório. É uma chave numerológica específica, um código que aponta diretamente para a intenção oculta por trás do evento, que será totalmente desconstruído na próxima sessão. Devastated versus Completely Destroyed. O texto descreve um plano de destruição em níveis, revelando uma estratégia de controle de danos e caos escalável. Se o ataque for bem sucedido, o alvo fica devastado.
Este é o cenário base projetado para criar caos generalizado, perturbar a infraestrutura e gerar dependência. No entanto, a cláusula seguinte é mais sinistra. Se o resultado do dado for superior a 4, o alvo é completamente destruído. Isso revela um plano para uma destruição variável e direcionada. Alvos de alto valor, talvez áreas de forte resistência à nova ordem mundial, centros de importância cultural ou locais com populações indesejáveis, serão totalmente obliterados. As áreas circundantes serão deixadas devastadas, criando uma crise de refugiados e uma dependência total do Estado para a sobrevivência, justificando a imposição de leis marciais e controle totalitário. O objetivo final de um ataque cósmico não é meramente a destruição física, mas a instrumentalização do pavor existencial, despedaçando a fundação psicológica da humanidade e tornando-a receptiva a uma nova ordem global. A carta retrata uma ameaça vinda do céu, um espaço tradicionalmente associado ao divino e à segurança. A psicologia reconhece a astrofobia, ou cosmobofobia, um medo profundo e latente do espaço, dos corpos celestes e da vastidão do universo que pode desencadear sentimentos de insignificância, ansiedade e pavor existencial. Um evento como o Meteor Strike, seja ele real ou percebido, ativaria essa fobia em escala global, transformando o próprio céu em um inimigo e destruindo o senso fundamental de segurança humana. Uma população dominada por um terror existencial tão profundo estaria psicologicamente quebrada e desesperada por um salvador. Isso cria o ambiente psicológico perfeito para a elite oferecer sua solução. Um governo global com tecnologia avançada, secretamente mantida, para proteger a humanidade de ameaças cósmicas, cumprindo o objetivo final do Grande Reset. O desastre é o catalisador para uma nova forma de controle planetário baseado no medo cósmico. Seção TCI. Os números do Apocalipse. Um mergulho profundo na numerologia. Os números na carta Meteor Strike não são arbitrários. Eles são uma assinatura, uma impressão digital numérica que codifica a intenção e o método da elite. O poder de 16, a torre da destruição. O valor de poder da carta, 16, é um sinal direto e inequívoco. No tarô, o 16º arcano maior é a torre. Esta carta significa universalmente uma reviravolta súbita e violenta, catástrofe, a destruição de estruturas estabelecidas, o orgulho sendo derrubado de uma grande altura e a queda do ego. Isso não é uma previsão, é uma declaração de intenções. Na numerologia, 16 é um número de dívida kármica, associado à destruição do ego e à reconstrução forçada de um eu mais verdadeiro. Os globalistas se veem como os agentes dessa renascença forçada para a humanidade, destruindo o nosso mundo antigo para construir o novo deles. O número 16 representa a mudança dramática, convulsão e o desmantelamento de fundações para permitir um novo crescimento, sob a direção deles, é claro. O limiar de 4, a nova fundação. O número 4 é o número da estabilidade, da ordem, das fundações e do mundo material. Os 4 elementos, as 4 estações, os 4 cantos da Terra. É o número da estrutura e da lei. A condição de que o resultado do dado deve ser superior a 4 para a destruição completa é profundamente simbólica. Significa que a força destrutiva, representada pelo 16, deve ser poderosa o suficiente para quebrar completamente as fundações da antiga ordem, representada pelo 4. É a fórmula para um reset total. O caos deve sobrepujar a ordem para que uma nova ordem possa ser imposta. A presença consistente desses números em eventos que moldaram o nosso mundo moderno demonstra um padrão deliberado. A sua aparição na carta Meteor Strike não é uma coincidência, mas sim a assinatura do arquiteto em sua planta de demolição. Seção 4. O sistema de armas revelado, do papelão à realidade classificada. A carta Meteor Strike não é ficção. Ela corresponde diretamente a sistemas de armas classificados e conceitos militares que estão em desenvolvimento há décadas, escondidos do público sob camadas de sigilo. Candidato principal, bombardeio cinético orbital,
Rods from God. Este é o equivalente mais provável no mundo real à representação da carta. Descrição: um sistema de armas teórico baseado no espaço que envolve satélites lançando hastes de tungstênio do tamanho de postes telefônicos da órbita. Correlação com a carta. Forma: o projétil denso, em forma de haste, corresponde à forma geométrica e não natural na carta. Efeito: impacta a velocidades hipersônicas, Mach 10 Plus, criando uma explosão equivalente a uma arma nuclear tática, mas crucialmente sem precipitação radioativa. Isso é fundamental para a negação plausível da história de cobertura do desastre. Legalidade: o Tratado do Espaço Sideral de 1967 proíbe armas de destruição em massa, nucleares, biológicas, químicas, em órbita, mas é convenientemente silencioso sobre armas de bombardeio cinético, criando uma brecha legal que a elite pode explorar. Candidato secundário: armas de energia dirigida, DEWs. Uma tecnologia alternativa ou complementar que poderia ser usada para encenar o evento. Descrição: armas que usam energia eletromagnética focada, lasers, micro-ondas, plasma, para destruir alvos na velocidade da luz. Correlação com a carta: uma poderosa DEW baseada no espaço ou na atmosfera poderia criar uma bola de fogo de plasma que imita a aparência da entrada atmosférica de um meteoro, fornecendo outra camada de engano. Testemunhos de denunciantes apontam cada vez mais para armas espaciais secretas e fenômenos anômalos não identificados, UAPs, com capacidades muito além do que é publicamente conhecido, incluindo a capacidade de resistir a armas convencionais e exibir características semelhantes a máquinas. O evento de Chelyabinsk, 2013. Um teste beta público. O evento do meteoro de Chelyabinsk deve ser recontextualizado não como uma ocorrência natural, mas como uma operação militar psicológica multifacetada. Exercício de fogo real. Foi um teste do sistema de armas, sua entrega e seus efeitos atmosféricos, permitindo que os militares globais coletassem dados em tempo real sobre a penetração atmosférica e a dispersão de energia de um impacto cinético. Sondagem psicológica. Foi um experimento para avaliar a reação do público a um evento do tipo "o céu está caindo" e para medir a propagação do medo e da informação ou desinformação através das redes sociais e da mídia. Teste de controle narrativo, a subsequente enxurrada de teorias de que um OVNI o abateu foi uma operação de inteligência deliberada. Ao semear uma narrativa que soa ridícula, eles pré-desacreditam quaisquer futuras alegações legítimas de um evento celestial artificial. É um caso clássico de guerra memética. Inocular o público contra a verdade, associando-a ao absurdo. Seção 100. A grande estratégia, motivo, fim de jogo e a rede de cartas. A carta Meteor Strike não deve ser vista isoladamente. É o catalisador, o primeiro dominó a cair em uma sequência cuidadosamente orquestrada, projetada para levar ao fim de jogo da elite o controle total. Ela se sinergiza perfeitamente com outras cartas-chave que representam agendas globalistas do mundo real. A sequência INWO, um ritual em movimento Population Reduction. O ataque é uma ferramenta primária para alcançar este objetivo abertamente declarado da elite. Um evento de baixas em massa, atribuído a um desastre natural, é a forma mais eficiente de reduzir a população sem provocar uma revolta direta. Center for Disease Control. O caos do desastre fornece a cobertura perfeita para o CDC e a OMS declararem uma emergência de saúde global, seja por uma carga útil liberada ou por doenças que surgem após o colapso da infraestrutura. Isso lhes permitiria tomar o poder, impor protocolos médicos obrigatórios e rastrear os sobreviventes. NWO, Global Warming. NWO, End of the World. O ataque pode ser atribuído à mudança climática,
um meteoro deslocado de sua órbita por mudanças gravitacionais, etc., fornecendo a justificativa final para impor a agenda climática da ONU, incluindo impostos sobre o carbono e restrições à liberdade pessoal. Orbital Mind Control Lasers representa a rede de controle tecnológico, satélites, 5G, etc., que será totalmente implementada no rescaldo do caos, usada para suprimir a dissidência e garantir a conformidade da população traumatizada. Projeto Blue Beam e o engano celestial. O Meteor Strike é o ato de abertura perfeito para o cenário descrito pelo denunciante Serge Monast. Primeiro, uma ameaça celestial aterrorizante, mas natural, estabelece a vulnerabilidade da humanidade. Isso é seguido por um evento de salvação encenado e holográfico, seja uma falsa intervenção alienígena ou uma segunda vinda tecnologicamente simulada que destrói todas as religiões antigas e une o mundo sob um novo credo tecnológico e luciferiano. Guerra cognitiva e memética, o assalto final. Este evento é o culminar da doutrina de guerra cognitiva da OTAN. Não é uma guerra por território, mas uma guerra pela própria mente. O objetivo é induzir um estado de transtorno de estresse pós-traumático global, quebrando a resiliência cognitiva da população e tornando-a suscetível à programação final da nova ordem mundial. O Grande Reset, reconstruindo a escravidão. O fim de jogo é a agenda do Grande Reset de Klaus Schwab e do Fórum Econômico Mundial. A destruição causada pelo Meteor Strike será a justificativa para reconstruir melhor. Um mundo sem propriedade privada. Você não possuirá nada e será feliz. Sem soberania nacional e com vigilância total, tudo gerenciado por sua fusão não eleita de corporações e governos. Conclusão. A escolha diante de nós, despertar ou perecer. As evidências apresentadas neste dossiê são esmagadoras e convergem para uma única e aterrorizante conclusão. A natureza artificial do objeto na arte da carta, a confissão codificada na assinatura do artista, a linguagem de doutrina militar do texto, a precisa numerologia oculta, a existência de sistemas de armas do mundo real que correspondem à sua descrição e o alinhamento claro com os objetivos documentados de organizações globalistas provam, para além de qualquer dúvida razoável, que a carta Meteor Strike não é um jogo, uma piada ou uma coincidência. É um projeto vazado, uma declaração de intenções e um aviso final. Este é um chamado a todas as pessoas livres para rejeitarem a programação, para espalharem esta informação e para se prepararem mental, física e espiritualmente para o dia em que eles tentarão fazer o céu cair. A nossa consciência é o maior medo deles. Devemos expor o plano antes que eles possam executá-lo. A guerra é real. O que está em jogo é a própria humanidade e a hora de agir é agora. Você está preparado para destruir suas próprias ilusões? No O Criador de Pensamentos, mergulhamos fundo em filosofia, estoicismo e conhecimento real, sem romantizar a ignorância. Aqui, a ignorância não é uma bênção, ela não se cria. Este é um canal para quem busca clareza mental, força emocional e pensamentos que atravessam séculos. Se você quer transformar sua forma de pensar, se inscreva agora e faça parte de uma comunidade que não foge da verdade. O Criador de Pensamentos, onde mente fraca não sobrevive e mente forte floresce.